Meus amados, a graça e a paz são os votos da Igreja Rei de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco a respeito de política, segundo o entendimento de Provérbios, capítulo de número 29, verso de número 2, que diz da seguinte forma: quando o honesto governa, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Nós, durante anos, 500 e poucos anos desta nação, uma nação tão rica em extrativismo vegetal, mineral, rica em consumo de carne animal, em agropecuária, em indústria, e um povo que também é chamado de povo trabalhador. Mas existe uma questão de autoridade, ou seja, um presidente da República, ele representa um povo. Um presidente de Senado representa o povo. Um presidente de Câmara Legislativa Federal representa o povo. Um grupo de juízes do STF defende um povo. Era para ser assim. Era para termos bons administradores em cidades pequenas ou grandes. Era para termos governadores voltados a ajudar o povo. Mas é grande e profunda a decepção do povo brasileiro com os políticos que sempre prometem, mas quando chegam lá, encontram a facilidade, encontram o conchavo, o macumunár. Políticos, quando chegam no poder, com salários altíssimos, 40 mil reais, verba de gabinete, isso, aquilo, chegando a mais de 100 mil reais mês, para simplesmente ter todas as vantagens de um Estado que parece que nasceu para bancar o alto clero da política. Nós, como povo, ficamos aqui embaixo, sempre na esperança que vão chegar bons políticos. Mas o povo brasileiro ainda não sabe votar. Na verdade, eles votam por causa de uma cesta básica, por causa de um benefício, por causa de uma palavra mansa, por causa de um bom discurso. Mas ele esquece de investigar, buscar quem são esses que estão tentando se eleger. Quando você vê um político gastando milhões para se eleger, já vigia com esse tipo de gente. Porque um político que gasta milhões e ele não vai ganhar esses milhões como político, é porque ele já quer tirar essas vantagens, lá na frente do povo que o elegeu. Não há um pingo de respeito por 99% dos políticos brasileiros ao povo brasileiro. Eles não se constrangem ao defender ladrões, pessoas que só falta meter a arma na cabeça do brasileiro para roubar. Eles furtam o erário público, saqueiam esta nação, levantam os seus impérios sobre a terra, colocam os seus filhos nos melhores empregos de governo, indicam este ou aquele, pessoas que já pensam como iguais, para trazer a mesma noção de 500 anos para o dia de hoje. A noção desse povo é escravagista. Eles querem escravizar o povo.
São eleitos pelo povo, mas a intenção sempre foi de escravidão. Colocar o povo em segundo plano e não em primeiro plano. Primeiramente, a minha família. O político, ele pensa assim. Primeiramente, a minha riqueza. Primeiramente, o meu status. Primeiramente, eu tenho que ser tratado como rei ou rainha. E o povo fica em segundo plano. Há uma onda, amado, de descrédito tão grande para com o político brasileiro, que às vezes nós pensamos, votamos ou não? Mas preste atenção, se você vota em branco, o seu voto vai para alguém. Até isso, e nisso existe uma maracutaia. Se você votar nulo e vê as coisas acontecendo, você fala, por que eu não votei? Então o certo é analisar o seu voto. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o malfeitor, o corrupto, aquele que rouba, ele saqueia a nação, o erário público, o povo se entristece. Nós não dependemos só do presidente da República. Nós dependemos dos governadores. Se nós votamos mal nos deputados federais ou distrital, nós vamos colher este peso. O povo tem tudo para começar a entender de política. Mas na hora do voto, amado, você tem que ser a pessoa mais inteligente do país. Não deixar estas pessoas te iludir com facilidades. O segredo de quem dá a cesta básica, um auxílio doença, é para que chegue no poder. E chegando no poder, ele troca toda a cúpula do STF e começa a votar leis ao seu favor. Olha aí o governo petista. Aparelhou o STF. O STF hoje é aparelhado por uma ideologia esquerdista. Eles não julgam em favor do povo. Julgam em favor dos seus pares. Julgam em favor somente daqueles, até mesmo que me indicou para ministro. Ministros honestos deveriam se declarar suspeitos por defender, como se fosse um advogado dentro do STF, um presidente da República que o indicou. Não existe mais o caráter, a moral, a integridade no meio político. Isso falta também na justiça do país. Pessoas estão simplesmente fazendo chacota com aquele que dá o duro, aquele que trabalha, aquele que tenta manter a família, aquele que tenta até mesmo vingar nessa nação. Há uma chacota geral. Entra na dependência do voto, mas quando são eleitos, começam a tratar de outro assunto. O que fazer para me enriquecer com mais facilidade? Parece que esse é o pensamento dos políticos. Então, amado, nós somos herdeiros de uma cultura extrativista, né? Vamos arrancar. Vamos derrubar. Nossos colonizadores, desde a época ali de Pedro Álvares Cabral, quando vem ao Brasil, amado, ele vem para saquear, para arrancar aquilo que nós tínhamos. Há muitos países no mundo que já perderam tudo, perderam as suas florestas, e olha para a nossa Amazônia, que ainda é preservada lá 70% dela. Olham para o nosso subsolo, querem arrancar o nosso ouro, a nossa prata, o nosso cobre, o nosso ferro, e expandir para o mundo. Nióbio. Nós somos vendidos, amado, por causa da política.
Quando você vê uma ONG lá no meio da Amazônia, defendendo a Amazônia, por que não vai defender o Nordeste? Por que não vai defender o povo pobre, ribeirinho, lá do Nordeste? Que tenta, de toda maneira, achar água, até mesmo para beber. Poucos são os rios no Nordeste. Por que não vai defender aquele povo? Não, amado, quer defender a Amazônia, porque a Amazônia, ela tem muita riqueza no seu subsolo. Pessoas compram terreno dentro do Brasil para tirar as nossas riquezas, desviar. Já teve fatos que barras e barras de ouro foram pegas pela Polícia Federal com destino à França. Muitas ONGs são envolvidas nisso. Então, se um justo governa, o povo se alegra. Mas se um malfeitor, um corrupto governa, o povo se entristece. E paga o preço por mais 4 anos. Assim se reelegeu Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff. Amado, esse povo ele não tem a capacidade de se envergonhar com o que faz. Não há vergonha nesse povo. A maioria dos políticos, amado, eles entram no governo para angariar, capitular esquemas de corrupção em benefício próprio, de vantagem indevida, de coisa fácil, de nepotismo, colocar um parente indicado por outro político. Ah, você indica o meu que eu indico o seu. Enriquecimento ilícito nessa nação é uma prática recorrente. A grande pergunta é: onde está Deus nisso? Sendo que toda autoridade vem de Deus. Eu creio, amado, que Ele está nos observando. Porque enquanto esses homens vão drenando as nossas riquezas, a riqueza da nação, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo bilionário, trilionário, deixando a nossa vida mais cara. Porque se tivesse bons políticos, como um país e celeiro do mundo em termos de alimento, nós estaríamos comendo bem e barato. Essas pessoas, amado, elas querem essas verbas de gabinete destinada ao Estado, ao seu Estado. E elas não querem entregar a contabilidade do gás, da entrada e da saída. Entregam um balancete, né? E nós, como povo, temos que engolir, porque não tem quem vigia essas coisas. Coisas criminosas. Isso é um crime. E essas pessoas têm que pagar. Mas cadê a justiça? Aonde anda a justiça desse país? E aqui eu apelo para a justiça de Deus. Deus, Tu és o supremo juiz. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Tu és a autoridade viva. Não há ninguém que se esconda do Teu olhar. Ainda que eu venha me esconder debaixo de uma pedra, o Senhor me achará. Ainda que eu desça às profundezas do mar, o Senhor me achará. Ainda que eu suba às alturas, o Senhor me achará. Por que o Senhor não acha os políticos? Por que o Senhor não visita as suas casas? Por que o Senhor não sentencia as suas vidas? Sendo que Tu és o Deus Altíssimo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Sendo que Tu estás assentado num alto e sublime trono, e nenhuma folha cai de uma árvore sem a Tua percepção e sem a Tua ordem. Aonde anda esse Deus tão forte, que o salmista fala dos Salmos número 1 aos Salmos de número 150. O Teu filho era um homem segundo o Teu coração. Eu não falo aqui as minhas palavras, mas falo a palavra do Teu filho. Aonde fala que o justo é aquele que medita na Tua lei de dia e de noite. É aquele que ora, louva e adora. É aquele que Te exalta e não se assenta à roda dos escarnecedores. Esse será como uma árvore plantada à beira de ribeiros, e tudo que fizer dará certo.
Mas o ímpio são como a pragana que o vento leva. Passa um vento. Dentro do Congresso Nacional eu te peço, como homem de Deus, como profeta da tua casa, passa um vento. Passa um vento no meio dos deputados federais, no meio do Senado, passa um vento no STF. Passa um vento em suas famílias, aqueles que participam, macumunam o mal contra essa nação, aqueles que nos roubam. Passa um vento nas religiões, na maçonaria, no espiritismo, na umbanda, na quimbanda, no candomblé, até mesmo no evangelho. Passa um vento dentro do catolicismo, passa um vento, derruba essas autoridades eclesiásticas que apoiam a corrupção, que apoiam corruptos, derruba. Passa um vento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, derruba. Até eu mesmo estou sujeito ao teu vento. Quantos e quantos ventos o Senhor sabe que nós, como povo, temos passado na mão deste povo. Aonde anda o Deus grande, aonde anda o Deus de Israel. Amado, quando eu estou orando assim ou falando com você, eu também estou falando com o próprio Deus. Vai dizendo amém. Porque amém é concordância, amém ele ouve e amém ele responde. Vai falando amém. Então, amado, nós estamos sendo drenados. As nossas riquezas estão sendo drenadas. A nossa nação está sendo assaltada. Os cofres públicos estão ficando vazios. Os impostos estão aumentando. A gasolina está um absurdo, porque os governadores resolveram fazer assim. Porque a corrupção tem que voltar. Dinheiro dessa doença, dessa pandemia que foi destinado aos estados foram desviados. Hospitais não foram construídos. Fazem igual um ex-presidente, né? Melhor construir estádio de futebol do que hospitais. Isso saiu da boca dele. Isso é um rombo, amado, criminoso. As verbas destinadas a atender às necessidades sociais sendo desviadas para construir estádio de futebol, de times da preferência do político. Isso é um absurdo. As campanhas milionárias que os políticos fazem para ser eleito. Eu vi um homem que gastou 5 milhões de reais para ser eleito governador. Pesquisa aí que tu vai ver quem é esse cidadão. Mas por que ele gastou 5 milhões de reais, amado? Porque ele sabe que se assentar na cadeira de governador, ele vai ter muito mais em volta dele, para a família dele, nos cofres dele. Cuidado, quando você vê um cara ou uma mulher gastando horrores de dinheiro para te convencer, é porque ele vai pegar esse dinheiro de volta, viu? Ele quer esse dinheiro de volta, viu? E você vai dar para ele 100 vezes mais, 1000 vezes mais, 10 mil vezes mais, 1 milhão de vezes mais, porque você não está sabendo analisar em quem você vota. As campanhas milionárias é para te arrebentar depois. Creia no que eu estou falando. Então, amado, isso já é um pavimento para a corrupção. Quando você vê pessoas gastando, teve um político aí que não andava no voo convencional, né? Andava de jatinho, emprestado por empresário. Ei, quando você vê empresário emprestando jatinho para político, é porque o empresário quer algo em troca do próprio político quando foi eleito. Isso é corrupção. É uma corrupção futura e armada. O resultado da corrupção, amado, da má administração, da má gestão, pelo poder de alguns que se assentam e a ganância chega ao seu coração, é a falta de uma educação de qualidade. O que nós vemos hoje é uma educação com viés ideológico. Professores doutrinados. Quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando o insensato toma o poder, o povo se entristece. Partidos, amados, que se intitulam de esquerdas, e até mesmo aqueles que são de direitas, mas
trabalham como se esquerda fosse, é simplesmente para te arrancar do teu bolso o teu direito. Cuidado. A gente mesmo votando certo, ainda tem o receio que o nosso voto será desviado para alguém que a gente nem votou. Sabe lá o que acontece, amado. Você tem que analisar com bons olhos tudo, mas às vezes você também tem que analisar de uma forma lógica o porquê que esse país ainda não mudou. Somos a 8ª economia do mundo, mas temos um povo pobre. Mais de 78% da nação é pobre. Mais de 50 milhões vivendo em pobreza absoluta. Porque pobre não é só aquele que vive em pobreza absoluta, não. Pobre é aquele que come mal, mesmo comprando na padaria, mesmo comprando no supermercado, ele ainda não está vivendo bem com a sua família. Está magiando a pobreza extrema. Existe o grau de pobreza extrema, a pobreza que é aquela que ainda consegue comer alguma coisinha, mas não consegue comer bem, a classe média pobre, a classe média e a classe média caminhando para a riqueza. É assim que analisa uma nação e um povo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o insensato toma posse, o povo se entristece. Diante desse quadro, amado, muitos evangélicos, povo de Deus, com discernimento, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, com inteligência, ainda fala que a política não tem nada a ver com a igreja. Ignorante. Samuel foi juiz. E o primeiro homem a governar uma nação. Foi Samuel quem escolheu a Saul. Mas quem governava antes era o próprio Samuel. Era um sacerdote. Moisés foi um estadista, tirou o povo do Egito para uma terra prometida. Isso é uma ação política. Abraão fez aliança com Ficô, que era um capitão da Assíria. Eram amigos. Salomão, esse ficou tempos fazendo amizade com o Líbano para pegar madeira, para transportar, para construir. Isso é uma ação política. Então, amado, a política de hoje tem vários erros, mas deveria todos os políticos pensar no bem de uma nação e não no bem próprio. Pensar no conjunto de um povo como nação e não no conjunto de um povo dentro do Congresso em benefício próprio. Um dia esses homens e essas mulheres vão se dar mal. Um dia Deus, amado, creio eu, vai julgar este povo. O cristão que está lá dentro, mais de 100 parlamentares, não toma uma posição em Deus, não faz uma revolução de oração e jejum dentro daquele lugar. Cristão, amado, deve participar sim da política. Toda pessoa que se envolve com a política, com o discernimento certo, com o entendimento certo, com sabedoria, ele consegue trazer benefício para um povo. Os homens de Deus devem participar da política. Eu não participo. E nem quero. Até aqui, Deus não colocou isso na minha mente. Dou graças a Deus. Quero ser sacerdote de um povo. A Bíblia fala, o povo fala, em uma história antiga, que Billy Graham foi convidado para ser presidente da nação. E ele falou, estão querendo arrancar o meu sacerdócio. Estão querendo me diminuir. Ei, amado, o sacerdócio pastoral é muito maior do que a presidência de uma república. Porque o homem que sabe orar, que sabe decretar, que sabe delegar, instituir, direcionar uma nação em oração, Deus ouve do alto céu, desce a essa terra e sara. Basta um orar da maneira correta.
Como é que ora, pastor, da maneira correta? Segundo a palavra de Deus. Nenhuma palavra minha volta para mim vazia, sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Isaías 55:11. Então todo crente que se envolve com política da maneira errada e acaba se corrompendo, amado, um dia Deus vai arrancar a sua pele, creio eu. A política, amado, ela é mundana. Mas deveria ter homens e mulheres vindo de Deus para mudar a noção política de uma nação. Porque não vai acontecer, amado, simplesmente porque você acha que vai acontecer. Deus fala que nos dá inteligência, culto racional. E se nós não formos pessoas que venham a raciocinar da maneira certa, nós vamos perecer. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Compartilhe. Dê o seu joinha. Inscreva-se no canal. Amado, nós temos que abrir nossos olhos. Ative as notificações. A graça e a paz, meu senhor. Graça e paz, em nome de Jesus.